Graça e paz, minhas queridas irmãs. Aqui é Laura, coordenadora da cidade de Guanambi do Desperta Débora. É com muita gratidão que eu faço esse devocional, onde o tema desse mês de dezembro, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O versículo está em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne. Se nós iniciamos o capítulo 1, no versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Que é esse Verbo que habitou entre nós? Estava com Deus e era o próprio Deus. Quando nós vamos a Gênesis capítulo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí disse Deus, quando uma pessoa fala, diz aquela pessoa, é a palavra. Ele lança palavras e tudo se fez. Então, Deus fez. No princípio, lançou a palavra. Porque Deus é a palavra, Deus é o Verbo. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. E muitas vezes Deus permite que nós vivamos situações difíceis, de traição, tristeza, choro, alegria, olhares maldosos, inveja. Tudo isso, quando o Verbo habitou entre nós, que é Jesus, porque Deus se manifestou como 3 vezes, como Pai, como Filho Jesus e como Espírito Santo. Então, Deus permite que nós sintamos tudo isso, porque Ele enviou o seu Filho. Ele também sentiu tudo isso como homem, como ser humano. Ele era Deus. Mas ele, quando esteve aqui na terra, ele tinha o poder de Deus. Ele jejuava, ele orava, ele era tentado, da mesma forma que nós somos hoje. Se nós buscarmos a Deus através da palavra, da leitura da Bíblia, das orações e do jejum, Deus também nos dá esse poder de curar, de amar. Milagres, sim, mas nós precisamos ter fé e acreditar. E quando é a vontade dele, porque ele é Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. E como eu disse que Deus permite muitas vezes que nós sintamos as mesmas coisas que Jesus também sentiu, para entendermos a dor do próximo, para entendermos a alegria do próximo, para entendermos as situações que cada um passa, segundo o ministério que ele nos dá. Passamos situações com filhos, com esposo, passamos situações com vizinhos, com pessoas, porque de acordo com o ministério que ele nos dá, muitas vezes ele nos dá também para que passemos a mesma coisa que o próximo passa, para entendermos e para amá-lo, para perdoar quando é traição, seja do vizinho, do filho, do marido, de um irmão, de um pai, de uma mãe, qualquer situação. Então, nós passamos, e Deus permite que passamos por certas situações para entender a dor do próximo. E que possamos entender
que Ele habitou entre nós. Ele se fez carne, cheio de graça e de verdade, como nós precisamos viver, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. As pessoas precisam ver a glória de Deus em nós. Nós precisamos resplandecer a sua luz. Que Deus possa estar abençoando o mês de dezembro de todas as irmãs e que possamos entender porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém?